Levante a sua cabeça, a mensagem de hoje, ela tem um tema. Fala comigo: uma ordem, uma entrega, uma recompensa. Só as mulheres, por favor, 1, 2, 3 e... Os homens, vamos fazer bonito, 1, 2, 3 e... Uma ordem, uma entrega, uma recompensa. Vou dar mais uma chance para as mulheres. Eu achei a voz de vocês um pouco fraquinha. Vocês estão sem comer? O que foi? 1, 2, 3 e... Os homens sempre ganham. Vamos ver os homens. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Uma ordem, uma entrega, uma recompensa. Mas quem ganha aqui é Jesus. Quem ganha aqui é a igreja toda, a última vez. 1, 2, 3 e... Eu vim aqui hoje para dizer para você que tem uma ordem do céu sobre a sua vida, tem uma ordem do céu sobre a sua casa, tem uma ordem do céu sobre a nossa igreja, e quando acontecer a entrega, vai acontecer a recompensa. Tá ligado, igreja? Então vamos para a palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 4. Prestem bastante atenção. Não se esqueçam do tema da mensagem: uma ordem, uma entrega, uma recompensa. Preste bastante atenção. Volta no versículo 3, por favor. Isso, olha Deus falando com o profeta: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Deus está dando para Elias uma direção, para ele sair de onde ele estava e ir se esconder perto de um ribeirão chamado Querite. Diga comigo o nome do ribeirão: Querite. Preste bastante atenção. Já tinham mais de 3 anos que não chovia em Israel, não caía uma gota de orvalho. Irmãos, nem orvalho caía. 3 anos. Os rios tinham secado, as lagoas, os lagos, tudo. Sobrou um filetinho de água chamado torrente de Querite, um corguinho, irmão, um filete d'água. Aí Deus falou assim: Elias, vai para lá, fica lá na torrente do Querite. Só que em lugar nenhum tinha comida, irmão. A água já tinha acabado e não tinha comida em lugar nenhum. Olha o que Deus vai fazer. Próximo versículo: beberás da torrente e ordenei, escute, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Deus deu ordem para pássaros, Deus ordenou corvos. Diga comigo, corvos. Você precisa entender que são corvos. Fala de novo, corvos. Deus ordenou corvos para sustentar Elias. Como assim? Eu já vi homem sustentando pássaros, mas pássaros sustentando homens? Sim. Por quê? Porque eles ouviram uma ordem de Deus. E quando Deus ordena, até a natureza obedece. Quando Deus ordena, irmão, o corvo obedece. Quando Deus ordena, quem é prudente obedece. E ali eu ordenei os corvos que te sustentem. Versículo 5, pode passar. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Vamos ver o 6? Os corvos, diga bem forte, os corvos. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. A água ele bebia da torrente, mas quem é que trazia comida para ele? Pão e carne. Diga, os corvos. Irmãos, vocês fazem ideia de um negócio desse? Vocês conseguem imaginar? Olhe para mim. Você consegue conceber a ideia de que Deus deu ordem para corvos entregar de manhã e ao anoitecer pão e carne? Olhe para cá. Coloque um pedaço de pão no bico de um passarinho, você vai ver o que ele vai fazer.
Coloque um pedaço, se você não sabe, corvos são carnívoros, eles comem carne, e carne de todo jeito, carne boa, carne podre, eles comem todo tipo de carne, eles comem carne de animal em decomposição, parece urubu. Imagine, irmão, corvos, pastor Diego, corvos, pegando um pedaço de carne de manhã e de noite, ao anoitecer, e levando e entregando para o profeta. Imagina a cena, o profeta na beira do ribeirão, da torrente de Querite, de repente lá vem um passarinho, lá vem um corvo, e ele está voando, e ele pousa perto, talvez no braço, talvez numa árvore, talvez numa pedra, ou até mesmo no chão, e ele tem no bico um pedaço de pão, e ele tem no bico ali um pedaço de carne, e o profeta vai e pega da boca do corvo e come. Irmão, se fosse o homem alimentando o passarinho, eu diria, é natural, é normal, mas o passarinho alimentando o homem é sobrenatural. E levanta a sua mão, eu tenho uma primeira palavra para a sua vida: te prepara, porque a partir de agora, você vai começar a viver o sobrenatural de Deus, você vai começar a experimentar o que você nunca experimentou. E se tem alguém para crer, joga as duas mãos bem alto e aplaude esse Deus aí. Aleluia! Libera essa palavra, vai, profetiza na vida de quem está do seu lado. Fala assim: te prepara para viver o sobrenatural. Aleluia! Agora escute, como é que é o tema da mensagem? Como é que é o tema da mensagem? Uma ordem, uma entrega. Deus ordenou quem? Diga, quem que ele ordenou? Quem que recebeu ordem? E o que que eles entregaram? Carne e? Quantas vezes por dia? Toda vez que tem ordem, toda vez que tem entrega, vai ter recompensa de Deus. Escuta, eu descobri na Bíblia que Deus tem um mistério com os corvos. Eu descobri na Bíblia, irmão, quando a gente lê na Bíblia o sustento, Rafael, de Deus com os animais, Deus cuida de todos os animais, sim ou não? Deus cuida de todos. Só que quando a Bíblia fala dos animais, a Bíblia fala no genérico, a Bíblia fala no panorâmico, a Bíblia fala dos animais, das aves, porque Deus cuida de todos. Mas quando a Bíblia vai falar do corvo, a Bíblia fala no singular. Deus fala: eu sustento as aves e sustento os corvos. Espera aí, corvo não é ave? É. Mas por que Deus fala assim, ó, eu sustento aves e sustento corvos? Por quê? Porque um dia Deus ordenou corvos e eles obedeceram a voz do Senhor. Então quando há ordem, quando há entrega, tem recompensa de Deus. Escuta que eu vou te contar o que a Bíblia fala do corvo. Jó capítulo 38, versículo 41. Quem prepara para os corvos o seu alimento? Quando seus filhotinhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer, Deus está dizendo: Jó, quem que você acha que prepara a comida dos corvos? Sou eu que sustento os corvos, sou eu que sustento os seus filhotes quando eles gritam por mim. Eu descobri, fui estudar essa semana, Giovanni, eu fui estudar as curiosidades sobre os corvos. Sabe o que eu descobri? Existe um conhecimento popular de que o corvo, ele abandona os seus filhotes. Existe um conhecimento assim no geral sobre as aves, que o corvo, ele não está muito ligando para os filhotes não. Ele abandona os filhotes, mas eu descobri que não é verdade. Não é que o corvo abandona os filhotes, é que o filhote do corvo, ainda sem saber voar, ele sai do ninho. Ele sai do ninho sem saber voar e ele começa a pular. Você já viu aquela expressão de galho em galho? Não é do macaco não, é do corvo. Fulano vive de galho em galho, não é do macaco não, é do corvo. Eu descobri a origem, a raiz do ditado. Porque o corvo, ele fica assim, ó, o filhotinho do corvo, como ele não sabe voar, ele sai do ninho e fica desse jeito, Jeremias. Ele vai pulando, ele vai pulando, ele vai pulando, até que ele fica longe do ninho. Até que ele fica longe, e quando ele fica longe, ele não consegue voar, ele não consegue caçar, ele não consegue pegar comida. Sabe o que acontece? O corvo começa a gritar, ele começa a gritar, ah, ah,
ele começa a gritar. Só que aquele grito do corvo, a Bíblia está dizendo que quando o corvo grita, Deus escuta do céu o grito dos filhotinhos do corvo, e Deus vai lá e leva comida para eles. Olha que coisa linda, gente. Mas por que a Bíblia não fala do papagaio, da arara? Por que a Bíblia não fala do tucano? Por que a Bíblia não fala que Deus faz isso com os pombinhos? Não, a Bíblia fala do corvo. Levanta a mão de novo e recebe. Porque um dia uma ordem saiu do céu, o corvo entregou pão e carne, e Deus então falou: vai ter recompensa para o corvo. Aplaude da glória, aplaude o Senhor. Fala comigo: uma ordem, uma entrega. Está ligado? Salmo 147, versículo 8. Ele é o que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra, e que faz produzir ervas sobre os montes. Versículo 9. Ele é o que dá aos animais o seu sustento. Você prestou atenção que ele está falando tudo no plural? Ele é o que cobre de nuvens o céu. Escuta, ele é o que cobre de nuvem o céu, prepara a chuva para a terra, faz os montes produzir erva, ele dá o sustento para os animais. Mas sabe como que termina o versículo 9? Ele dá o sustento para os animais, e aos filhos dos corvos ele alimentam quando clamam. Aleluia! Pergunta para mim assim: por que Deus tem isso com os corvos? Lembra da arca de Noé? Qual foi o primeiro pássaro que Noé soltou para ver se as águas já tinham baixado? Foi um corvo. O corvo, ele pode ser carniceiro, ele pode ser um bicho que ninguém gosta de ter, só que o corvo sempre ouviu a voz do Senhor. Os corvos sempre ouviram a ordem de Deus. E toda vez que Deus libera uma ordem, toda vez que Deus pede uma entrega e alguém obedece, a recompensa vai chegar. Eu quero que você saiba que tem uma ordem de Deus sobre essa igreja, tem uma ordem de Deus sobre a sua vida, tem uma ordem de Deus sobre a nossa casa, e se nós entregarmos o que Deus está pedindo, vai ter recompensa do céu. Eu queria ouvir uma aleluia da igreja. Agora escuta, eu não disse que tinha 3 anos que estava sem chover? Volta o texto lá, por favor, no versículo 6, por favor. Eu não disse que tinha 3 anos, os rios já tinham secado tudo? Deus mandou Elias lá para o ribeiro, para ele beber do restinho de água que tinha lá. Os corvos estão levando pão e carne para ele de manhã e de noite, ao anoitecer. Só que agora o ribeirão vai secar. Agora o ribeirão do Querite vai secar. E olha o que Deus vai fazer de novo. Olha o que Deus vai fazer. Mas passados dias, a torrente, o ribeirão secou, porque não chovia sobre a terra. Recebe essa palavra, vamos lá. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, olha Deus falando com o profeta: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde... Qual que é a palavra que você está vendo? Ele fez o quê? Fala comigo, diga assim, ó, uma ordem foi liberada. Quem que liberou a ordem dela? O Senhor. Deus liberou uma ordem. Olha o que Deus está falando com o profeta. Vai para Sarepta. Sarepta, gente, fica no Líbano, fronteira com Israel, o norte de Israel. Sarepta fica bem na fronteira. Vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e fica lá, demora lá, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Olhe para cá, viúva, mulher. Naquela época, as viúvas, em toda a Bíblia, quando você vê falar de viúva, você vê falar sobre o cuidado de Deus com a casa delas. Porque viúva naquela época não tinha aposentadoria, não tinha pensão. Você sabia que a Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos? Você sabia disso? Tem muita gente que fica se gabando, né, da religião. Eu sou evangélico, eu não sou. Irmãos, a minha religião
é obedecer a palavra de Deus. Eu fico impressionado com pessoas que ficam defendendo religião. Irmão, se religião fosse boa, o mundo não estaria do jeito que está não. Está cheio de religião no mundo. Religião, você quer saber qual que é a verdadeira? Não é nem a evangélica, não é nem católica. Religião de verdade é cuidar do próximo. Religião de verdade é cuidar de viúva e cuidar de órfão. Posso ouvir um amém da igreja? Agora ouça, quando Deus fala, eu ordenei uma viúva, já está na contramão, já é sobrenatural, porque viúva tem que ser sustentada. Aí Deus está falando, eu vou usar uma viúva para te sustentar. Deus está dizendo, eu vou usar o improvável para te abençoar. Você pode receber essa palavra? Te prepara para viver o sobrenatural a partir de agora, e te prepara porque Deus vai te sustentar no improvável. O que Deus vai liberar na tua vida virá de coisas improváveis. Aleluia! E o que ele fez? Como sempre, levantou e foi. Quando ele chega na cidade, escuta essa. Quando ele entra, ele vê uma mulher catando graveto, cavaco, pedacinho de pau para fazer uma fogueira. E o Espírito de Deus fala, Elias, é ela que vai te sustentar. Olhe para cá, ele vê ela catando 2 gravetos. Irmão, como é que alguém vai me dar comida? E Deus falou que era para demorar lá. Como é que alguém vai me dar comida nessas épocas de fome, de seca? Catando 2 gravetos, e não tinha jeito, era impossível. Só que Elias não era um homem que andava pelo que via, ele andava pelo que cria. Então para de achar que vai ser o que os seus olhos estão vendo, vai ser o que Deus falou que vai ser, vai acontecer o que Deus falou que vai acontecer. E aí ele vira para a mulher e fala para ela assim, a senhora pode me trazer água? A senhora pode me dar água? O que acontece? Ela vai buscar água. Quando ela vira para buscar água, ele diz assim, Nilza, dá-me também um pouco de comida. Por quê? Por que ele pediu comida? Porque o texto fala, olha lá, última palavra. Qual que é a última palavra? Comida. Deus falou que ela daria comida para ele. Então ele vira e fala, dá para mim comida, eu preciso de comida. Aí ela para, olha para ele e diz assim, homem de Deus, tão certo como vive o Senhor que eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu só está vendo a crise que está acontecendo aí. Está todo mundo com fome, está todo mundo na miséria. Eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu vou fazer um pequeno bolo. É um pequeno bolo, uma panquequinha. Eu e o meu filho que está ali na cama, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Só que não, fala comigo, só que não. Por que não, pastor? Porque tinha uma ordem de Deus sobre a casa dela, tinha uma ordem de Deus sobre a família dela. E Deus me trouxe aqui para dizer, tem uma ordem de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa. E quando tem ordem, tem que ter entrega. Fala comigo, se tem ordem, tem que ter entrega. E ele falou assim, vai, faz o bolo e traz para mim, entrega para mim, porque assim diz o Senhor. Deus ordenou, se você entregar, ele vai entrar na panela, ele vai entrar na botija e vai multiplicar, e nunca mais vai faltar nada na sua casa. Ah, pelo amor de Deus, aplaude, dá grito de aleluia. Grita comigo, uma ordem, uma entrega, uma recompensa. O que ela fez? Ela entregou? Ela entregou? Sim. Foi fácil? Não é fácil entregar. Mas quando tem uma ordem, quando o céu está chamando, a entrega vai acontecer. E quando a entrega acontece, ele aciona a recompensa do céu. Deus entrou na panela e vai entrar na tua casa. Deus entrou na botija e vai entrar no seu casamento. Deus entrou na casa dela e vai entrar na vida do marido, da esposa e dos seus filhos. Deus entrou na vida dela e vai entrar nos seus negócios. Vai entrar no seu projeto. Deus vai entrar na sua vida. E te prepare, porque quando Deus entra não falta nada. Quando Deus entra ele supre tudo. Quando Deus entra ele sustenta aquela casa. Deus vai sustentar pessoas aqui. Se tem alguém para receber, abre a boca e diga glória. Aleluia. Deus entrou, mas ela teve que obedecer uma ordem e entregar. Nós estamos num tempo que Deus está nos chamando, tem uma ordem do céu.
Vai acontecer uma entrega essa semana. Deus pediu para mim: Rodrigo, me entrega 3 dias da sua vida. Larga tudo, para de comer, para de fazer tudo o que você está fazendo. Me entrega 3 dias. Eu falei: Senhor, eis-me aqui. E a partir de hoje até quarta-feira eu vou estar aqui no altar. Irmão, eu vou chorar, eu vou clamar, eu vou gritar, eu vou adorar, eu vou orar, eu vou buscar. Mas eu vou ouvir a voz do céu. Eu vou receber a recompensa de Deus na minha vida. Toda vez que tem ordem tem que ter entrega. E se tem entrega, tem recompensa de Deus. Tem uma ordem do céu para você. Olhe para mim. Tem uma ordem do céu para você. E se tem uma ordem, tem que ter entrega. Mas se tiver entrega, vai ter recompensa. Deus entrou, escute, Deus entrou na casa daquela mulher. E ela teve comida em abundância. Ela ia morrer. Ela falou para o profeta: eu vou comer o pequeno bolo e vou morrer. Eu e meu filho. Não tem mais o que comer. Não tem mais nada. Mas quando ela ouve a voz, a ordem, entrega o último bolo, Deus entra na vida dela. Deus vai entrar na sua vida também. E ali, olhe para cá, ela teve o que comer para ela, para o filho, para o profeta, durante muitos dias, até quando choveu sobre Israel e o Líbano, e aí ela voltou a ter o seu sustento. Agora escute, olhe para cá. A Bíblia fala que depois de um tempo, o filho dela adoeceu e morreu. O filho dela, aquele que estava lá no dia que ela entregou a sua última refeição. Quando o filho dela morreu, ela chama o profeta. Ela diz: profeta, quando Deus ordenou, eu entreguei. Agora o meu filho morreu e se foi. Pede a Deus para me entregar ele de volta. O profeta foi na casa dela e ressuscitou o menino. Sabe por quê? Levanta a mão, eu quero profetizar na vida de alguém. Quando você entrega algo para o céu vai entregar algo para a sua vida. Quando você ouve a ordem do céu, o céu ouve a sua oração. Aplaude ele, igreja viva. Aleluia. Eu queria que você abrisse a boca e dissesse: uma ordem, uma entrega, uma recompensa. Tá ligado? Fala para o vizinho, fala para ele: uma ordem, uma entrega, uma recompensa. Diga para ele: tem uma ordem do céu para a tua vida. Você precisa entregar algo. Fala para ele: você precisa entregar algo. Obedeça a ordem. Diga graças a Deus. Olhe para mim. Eu disse aqui no dia 16 de novembro, mês passado, está quase fazendo um mês. Eu disse aqui, eu dei um testemunho pessoal meu. Eu disse que esse ano eu ia fazer o menor projeto da minha vida, o menor. Eu ia fazer o projeto só para não ficar sem fazer. Só que aí veio uma ordem do céu para mim: Rodrigo, você não vai recuar. Você não vai fazer de qualquer jeito, porque você nunca recuou e nunca fez de qualquer jeito. Você vai entregar o seu melhor. Você vai entregar o seu melhor sacrifício. E Deus me pediu algo que eu não tinha. Deus me pediu algo impossível. Só que quando Deus pede, Ele provê. Quando Deus pede, é Ele que dá a semente para a gente plantar. Escuta essa. E eu disse: amém. Se tem uma palavra, vai ter uma entrega. Se tem uma ordem, eu vou obedecer. E agora eu vou dizer para vocês: domingo que vem eu vou subir no altar para entregar o meu projeto, o projeto da minha esposa, o projeto dos meus filhos, a nossa oferta, e eu vou viver a recompensa do céu. Tem mais alguém que vai entregar e vai viver a recompensa? Levanta a mão e diga: eu. Fala: meu Deus, o Senhor ordenou, eu vou entregar e vou viver a recompensa. Dá glória a Deus aí, pode aplaudir ele. Aleluia, aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Escuta essa. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem. Sunem é uma cidade. Sunem é uma cidade. Quem morava em Sunem, quem mora é sunamita. Ele passa por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Escuta essa. A mulher era muito bem de vida, ela tinha um marido. O texto vai deixar isso claro, que ela era casada. Ela não tinha filhos, talvez por um problema de esterilidade dela, do marido ou de ambos. Ela era muito bem de vida e ela percebeu que tinha um profeta passando na porta da casa dela.
E ela então falou com o marido que toda vez que ele passasse ali, eles chamariam ele para tomar um café, comer pão. E o profeta aceitou o convite. Você quer alegrar profeta, alegrar pastor, é chamar a gente para comer. Porque tem gente que só chama a gente para orar. Hoje mesmo, antes do culto, alguém me chamou para expulsar demônio. Mas assim, hora do churrasco ninguém chama. É sério, pastor, meu marido está morrendo, ora por ele. Meu filho está doente, ora por ele. Pastor, eu comprei uma casa, um carro, unge. Mas nunca chama para o churrasco. Fala para ele assim, é uma indireta, viu? Fala aí, é uma indireta. Só que não vai me chamar essa semana, né? Então escute, ela chama o profeta para comer pão, e ele vai. E quando ele entra lá, ele come e vai embora. Só que um dia aconteceu algo. Olhe para cá, uma percepção. Olhe para mim. Olha quando é que uma percepção, uma sensibilidade espiritual pode mudar a sua história. Olhe para mim. A forma com que você trata o seu pastor, o seu profeta, pode definir o seu futuro. Olhe para cá, deixa eu te ensinar. Eu vivo isso na minha vida, eu aplico isso com os meus pastores. A forma com que você trata, lida, responde, obedece, honra os seus pastores pode definir a sua vida. Essa mulher junto com o marido dela, toda vez que o profeta passava na cidade dela e na rua dela, ela chamava ele para tomar café. Isso aconteceu muitas vezes, até o dia que ela resolve aumentar o nível de honra e de entrega. E eu tenho absoluta certeza que aquilo não veio só do coração dela, aquilo veio do céu. Foi Deus que moveu ela para fazer aquilo. Aquilo foi uma palavra do céu para ela e para o marido dela. Mas que palavra? Essa que eu vou ler agora. Passa para nós. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ele carrega algo, meu bem. Ela está falando com o marido: esse homem carrega Deus dentro dele. Esse homem tem uma palavra, esse homem tem uma oração, esse homem tem uma presença, esse homem tem algo especial. Tá bom, meu bem, e aí? Olha o que ela fala com o marido dela. Vai. Façamos-lhe, pois, em cima, porque se ele carrega Deus, não pode ser por baixo, vamos colocar por cima, vamos colocar no lugar de honra. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Irmão, tem pedreiro aqui na igreja? Deixa eu ver, tem pedreiro? Olha, eu quase pedi para o pessoal te aplaudir, viu? Por quê? Porque pedreiro hoje é uma celebridade, irmão. Vocês acharam pedreiro já o dia que vocês precisam para trabalhar? Não acha? O senhor tem uma estrela que brilha, mas não é de Caim, não. Escuta o que eu vou dizer, irmão, não acha pedreiro hoje em dia. Acha? Eu estou falando mentira, gente? Escuta, olhe para cá. Se não acha hoje, imagine há 3.000 anos atrás. Imagine, se hoje é caro fazer uma obra de pedreiro, imagine há 3.000 anos o preço que era. Ela poderia ter dito assim: meu bem, vamos fazer no fundo do quintal um barraco de lona para o profeta. Não, o que ela fala? Esse cara carrega Deus, vamos colocar por cima, obra de pedreiro, vamos fazer um quarto e vamos mobiliar o quarto. Não vamos jogar colchão no chão, não, vamos mobiliar, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, um negócio de luz para ele. Façamos depois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para lá. Sabe o que o marido fez? Está aprovado, pode mandar construir. O pedreiro foi, Diego, começou obra de pedreiro, irmão, tijolo, massa, ficou pronto, compra a cama, melhor cama, coloca lá uma king size, um colchão, não coloca coisa ruim não, coloca uma mesa de madeira maciça, uma cadeira, um candelabro. E aí o profeta chega, ele vai tomar café como sempre. Depois do café, o que acontece? Ela fala: profeta, vem cá que a gente tem algo para o senhor, vamos subir. Subir? Como assim? Lá em cima, vamos lá, terraço, vamos lá, andar superior. Ele sobe, quando ela abre a porta, ela diz assim: nós fizemos esse quarto para o senhor, ele é seu.
Toda vez que o senhor vier passar na cidade, o senhor pode vir aqui para casa e deitar no quarto, descansar. A mesa e a cadeira é para o senhor estudar a palavra, para o senhor fazer seus projetos. O candelabro é para iluminar o quarto. Irmãos, olhe para cá. Quem foi que mandou ela fazer aquilo? Foi Deus. Fala comigo, foi Deus. Vocês acham que não foi? Sim ou não? Claro que foi. Foi Deus que deu aquela ordem. Faz para ele um quarto. E o que ela fez quando ela recebe a palavra? Ela entrega. Só que quando tem uma ordem, tem uma entrega, tem o quê? Tem uma recompensa. Ele deita na cama, começa a descansar, só que o espírito dele está incomodado de tanta honra que ele está recebendo. Ele não consegue dormir, de tanto que ele está sendo honrado na casa daquela mulher, daquele homem. Sabe o que ele fala? Ele pergunta para o auxiliar dele, que no dia estava com ele, o Geazi: o que eu posso fazer por essa mulher? Será que eu posso falar com o rei por ela? Acho que não, tem tudo, rica, olha a casa, olha o que ela fez aqui para o senhor. Essa mulher não precisa de nada não. Tem uma coisa, a gente sempre toma café aqui, o senhor percebeu que não tem menino na casa? Eles não têm filhos. Chama ela lá para mim. Irmãos, questão de minutos depois da entrega, escuta essa, questão de minutos depois da entrega, eu quero profetizar que depois que você subir nesse altar, em questão de minutos o céu vai reagir à sua entrega, em questão de momentos o céu vai te responder. Ela chega na porta, e quando ela chega, ele fala assim: mulher, daqui 1 ano a senhora vai segurar um filho nos braços. Agora escuta, segura. Ela vira para ele e fala assim: não mintas para tua serva. Isso é impossível, não tem jeito. Já tentamos de tudo, já fizemos de tudo, tratamento, remédio, é impossível. Ele diz: daqui 1 ano a senhora vai segurar o filho. Sabe o que aconteceu? Pergunta o quê? 1 ano depois ela estava trocando fralda. Bate palma, adora e glorifica, a recompensa vai chegar. Sacode alguém do lado e fala: te prepara. Se tem ordem, tem que ter entrega. Mas se tem entrega, tem recompensa. Eu estou debaixo de uma ordem. Tem alguém comigo? Eu estou debaixo de uma ordem e eu vou entregar. E quando eu entregar, eu vou viver recompensa. Diga aleluia. Irmão, não foge da entrega. Se você fugir da entrega, você perde a recompensa. Não foge da ordem. Porque se o céu está ordenando, é porque ele tem algo preparado para a sua vida. Abraão, me entrega teu filho. Sim, senhor. O que o senhor vai me dar? Eu vou te dar, que eu vou te engrandecer, eu vou te prosperar, os seus inimigos vão fugir de você e você vai possuir a terra. Qual foi a ordem? Pega teu filho e vai no monte. Qual foi a entrega? Isaac. Qual foi a recompensa? Pai de multidões. Ei, onde tem uma ordem tem que ter uma entrega, e onde tem entrega tem recompensa. Eu queria ouvir um aleluia. Encerra essa palavra dizendo o seguinte: olhe para mim, olhe para cá. Jesus um dia foi para a cidade de Betânia. Diga Betânia. Para você se situar, Betânia é a cidade de Lázaro, Marta e Maria. Só que agora Jesus não está na casa de Lázaro, ele está na casa de Simão, o homem que tinha sido curado de lepra. Tanto é que a Bíblia chama ele de Simão, o leproso. Por que eu sei que ele está curado? Pergunte por quê? Porque se ele não tivesse curado, ele não podia estar em casa fazendo jantar para os outros. Então eu sei que ele está curado. E quem foi que curou ele? Jesus. Ele faz um jantar, mas o coração dele está duro. Olhe para cá, não se engane. Tem gente que você pode fazer de tudo por ela, que ela nunca vai ser grata a você. Pastor, por que ele fez o jantar então? Para testar Jesus. Ele não faz para agradecer, ele faz para testar. Quando Jesus chega na casa dele, escuta essa, era Jesus o que tinha curado ele. Quando Jesus entra na casa de Simão, era prática de todo anfitrião, todo mundo em Israel fazia 3 coisas quando a visita chegava. 3 coisas: beijava no rosto, ungia a cabeça com uma gota de óleo e dava água e toalha para lavar os pés. Por que lavar o pé? Não tinha estrada naquela época, não tinha asfalto, era poeira, então a pessoa chegava com o pé sujo. Então quando uma visita chegava, óleo na cabeça, beijo no rosto e água para o pé. Quem está me ouvindo, diga amém.
Olhe para cá, Jesus chega na casa de Simão, depois de curá-lo da lepra, e ele não entrega nada para Jesus. Ele não dá beijo, ele não dá óleo e ele não dá água. Eles estão comendo ao redor da mesa, Jesus sabe, óbvio, Jesus já tinha sentido que ele estava sendo desprezado. Quando de repente escuta um alvoroço, um barulho, é alguém entrando na casa, sem ser convidada. Uma mulher carregando um vaso de alabastro, mármore, carregado de um perfume caríssimo de nardo puro. Essa mulher chega, alguém tenta parar ela, mas ninguém consegue. Ela chega porque ninguém vai parar um adorador, ninguém vai te parar, recebe essa palavra, ninguém vai conseguir fechar a porta para você, porque você vai estar com a presença. E ela então chega na casa, quem ouve ainda diga amém, e ela vai no pé de Jesus. A Bíblia diz que ela, primeiro, olhe para mim, o que o Simão negou para ela? Fala comigo, uma gota de óleo. O que ela deu para Jesus? Um vaso inteiro de óleo. Ela derrama tudo em Jesus. O Evangelho diz que o perfume era tão cheiroso que como é que fala isso aí? Perfumou. O perfume perfumou a casa toda. Imagina a gente saindo do quarto, imagina a gente saindo da cozinha. Que cheiro é esse? Quando de repente eles percebem, olha para cá, eles percebem que uma mulher tinha derramado um perfume avaliado em 300 denários. Se eu falar 300 denários, você não vai entender. Então eu vou falar na moeda de hoje, vou transformar no dinheiro de hoje. Ela derramou em Jesus 40 mil reais. Uau! Que entrega! Ei, que entrega! Para um homem que não deu para ele uma gota de óleo. Olhe para cá, não se engane. Olhe para mim, deixa eu te ensinar uma coisa. Na sua caminhada com Deus, você vai ver gente negando uma gota para Jesus, negando um copo de água e dando vinagre. Mas também na caminhada com Jesus você vai ver Maria de Betânia entregando nardo puro. Sabe o que eu aprendi? A não olhar para quem nega, eu aprendi a olhar para quem entrega. Bate palma e adora. Escuta, pastor Gabriel, aquela mulher entregou um perfume de 40 mil dentro de uma casa onde ele foi negado uma gota. O Simão não beijou o rosto dele, mas a mulher vai beijar o pé. Fala o pé. Entenda algo, olhe para cá, deixa eu te ensinar algo. Você que me assiste, escuta essa. Existem 3 beijos na Bíblia. Quando eu digo de beijo, eu estou falando de beijo no sentido espiritual. 3 beijos. Beijo no rosto. Você é meu semelhante, eu te considero igual. Quando Simão não beijou Jesus, ele estava dizendo: eu não te considero igual a mim, você é menor, por isso que eu não vou te beijar. O Simão considerava Jesus menor do que ele, por isso que não deu beijo. Tem alguém me ouvindo aí? Existe um segundo beijo, na mão. Para você beijar a mão, você curva. Que beijo é esse? É o beijo quando você encontra um profeta, um sacerdote. É uma prática de honra e reconhecimento. O Simão não beijou o rosto, quem dirá a mão? Só que existe um terceiro beijo, o beijo no pé. Quem é que recebia beijo no pé? Reis e rainhas. Os súditos se prostravam e beijavam o pé. Então, quando Simão negou o beijo no rosto, de igual a igual, aquela mulher chegou e entregou beijo no pé. Ela estava dizendo: o Senhor não é igual a mim, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus da minha vida. Posso ouvir um aleluia da igreja? Tá bom, agora escuta. Só que a Bíblia fala que o Simão negou para ela água e toalha. E o que ela entregou? Lágrimas. A Bíblia fala que ela foi para o pé beijar e começou a chorar. E as lágrimas dela começaram a molhar o pé dele, mas molhar mesmo. Só que ela não tinha toalha, ela tinha cabelo, e ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Agora escuta, quem foi que mandou ela entrar naquela casa? Foi o Simão? Foi Deus. Maria, tua vida vai mudar dentro daquela casa. Existem ambientes onde Jesus está, que a tua vida pode ser transformada. Olhe para cá, esse é um ambiente que pode mudar a história da sua vida. Faça de tudo para entrar nesse lugar.
Faça de tudo, pastor, tentaram me barrar. Faça de tudo para entrar nesse lugar, porque quando você acessar esse lugar, a tua história vai mudar. Lembrando que quando ela derramou o perfume todo, o Judas estava dentro da casa, e o Judas repreendeu ela, viu? O Judas chamou de desperdício a entrega dela. Não se engane, quem não entrega nada, vai tentar fazer você também não entregar. Quem não sabe ouvir a voz de Deus, quem não sabe obedecer a Deus, também vai tentar tirar você da entrega. Te prepara, tá? Te prepara, mas fica tranquilo, eu estou orando para você ouvir a voz do céu. O teu pastor e a tua pastora estão orando para você obedecer a ordem do céu, e entregar e ter a recompensa de Deus. Agora escuta, Jesus estava na casa de quem? Diga Simão. De quem? Ele foi lá para abençoar o Simão, mas o Simão não recebeu. Ou melhor, o Simão não entregou nada. E o que era para o Simão passou tudo para Maria de Betânia. Olha o que Jesus vai falar para ela. Lucas capítulo de número 7, versículo 50. E a gente encerra a palavra aqui. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te... Peraí, ela entrou perdida. Sabe como é que o Simão chamou ela? De pecadora, mas saiu salva, com o nome escrito no livro da vida. Ei, quando há entrega há salvação, quando há entrega tem recompensa. A tua fé te salvou, vai o quê? Paz é ausência de sofrimento, é ausência de necessidade. Escuta isso, levanta a mão. Deus vai te dar paz, ausência de necessidade. Aplaude, adora Ele, igreja viva, aleluia, oh glória a Deus. Só que tem mais uma coisa, pergunte o quê? No outro evangelho, se eu não me engano, Mateus, Jesus diz assim para o Simão: você me negou tudo. Eu entrei aqui, você não beijou meu rosto. Eu entrei aqui, você não ungiu minha cabeça. Eu entrei aqui, você não me deu água. E essa mulher deu tudo que você não deu, em uma porção muito maior. Eu quero te dizer, Simão, que onde o evangelho do reino for pregado no mundo, a história dela será contada para a memória dela. Jesus estava dizendo, ela ouviu uma ordem, obedeceu e entregou, e o nome dela nunca será esquecido. Vai ter honra para ela, vai ter honra para quem obedece, vai ter honra para quem entrega. E se você está comigo nessa, diga glória a Deus. Fala bem forte: uma ordem, uma entrega, uma recompensa. E eu termino essa palavra dizendo: o céu liberou uma ordem sobre essa igreja. Essa é uma semana de entrega, e eu vou começar essa semana entregando 3 dias da minha vida em oração por você e pela nossa igreja. Fala comigo: tem uma ordem do céu sobre a minha vida. Deus vai nos levar nesse altar no domingo que vem. Deus vai nos trazer. E quando a gente subir com o nosso projeto, com a nossa oferta e entregar, pode ter certeza que a recompensa vai ser liberada. Quando subirmos no altar no próximo domingo, se prepare para receber multiplicação e provisão. Se prepare para ver sonhos realizados e para receber perdão, honra e o teu nome no memorial de Deus. Eu queria ouvir um amém da igreja. Fica de pé para a gente orar.